A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito em Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7, e diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Se o diabo não pode destruir por ataque de fora, ele procura derrubar por dissensão interna. Isso é ilustrado nesse texto. Nos primórdios da igreja, era costume fazer desembolsos diários para as viúvas pobres da igreja que não tinham outros meios do sustento. Alguns dos crentes que eram judeus de língua grega reclamaram porque suas viúvas não estavam recebendo o mesmo tratamento que as viúvas dos hebreus, as de Jerusalém e da Judéia. Os 12 apóstolos perceberam que com o crescimento crescente da igreja, alguma provisão teria que ser feita para lidar com esses assuntos comerciais. Eles mesmos não queriam abandonar o ministério da palavra de Deus para cuidar de assuntos financeiros. Então, aconselharam que a igreja designasse 7 homens espirituais para cuidar dos assuntos temporais da igreja. Embora esses homens não sejam designados diáconos na Bíblia, não é irracional pensar neles como tal. Suas qualidades aqui são 3. Primeiro, de boa reputação, respeitável. Segundo, cheio do Espírito Santo, espiritual. Terceiro, cheio de sabedoria, práticos. Qualificações mais detalhadas são dadas em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 13. Os apóstolos se entregariam continuamente à oração e ao ministério da palavra, enquanto esses 7 homens cuidavam da obra social da igreja e de assuntos financeiros. A ordem aqui é significativa. Primeiro a oração, depois o ministério da palavra. Eles fizeram questão de falar com Deus sobre os homens antes de falar com os homens sobre Deus. Ao julgar pelos nomes dos 7 homens que foram escolhidos, a maioria deles eram judeus de língua grega antes de sua conversão. Esta foi certamente uma concessão muito graciosa ao próprio grupo que fez a reclamação. Doravante não poderia haver nenhuma acusação de favoritismo quando o amor de Deus enche o coração dos homens, triunfa sobre a mesquinhez e o egoísmo. Apenas 2 dos diáconos são bem conhecidos por nós: Estevão, que se tornou o primeiro mártir da igreja, e Filipe, o evangelista, que mais tarde levou o evangelho a Samaria, ganhou o eunuco etíope para Cristo e recebeu Paulo em Cesareia. Depois de orar, os apóstolos expressaram sua comunhão com a escolha da igreja, impondo as mãos sobre os 7.
A escolha dos 7 diáconos para cuidar dos negócios resultou em um grande impulso para o Evangelho. À medida que a palavra de Deus se espalhava, muitos discípulos foram acrescentados à comunhão em Jerusalém e muitos dos sacerdotes judeus tornaram-se seguidores do Senhor Jesus.